Olá, está no ar o TV Aberta. Nosso tema de hoje é alimentação. Todos nós temos uma vida agitada, cheia de compromissos e com pouco tempo para se cuidar. Nem sempre é possível fazer uma refeição equilibrada, gostosa e que supra as nossas necessidades. Muitas vezes, acabamos desenvolvendo hábitos inadequados que podem trazer consequências desastrosas para a nossa saúde. Então, que tal algumas dicas para termos uma alimentação saudável? É como diz o ditado, você é o que você come. Ter bons hábitos alimentares ajuda a evitar doenças provocadas pelo consumo prolongado de certos alimentos, como os fast food, por exemplo. Então, que tal ter mais qualidade de vida, começando pela alimentação? Ter uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável. As frutas, as verduras e os legumes contêm vitaminas que ajudam as defesas naturais do corpo e devem ser consumidos com frequência. Uma alimentação adequada previne deficiências nutricionais e melhora a defesa do organismo. Exercícios físicos regulares e alimentos nutritivos previnem o sobrepeso, a obesidade, o envelhecimento e as doenças. Pessoas saudáveis são mais produtivas e mais resistentes. A maioria da população sabe disso e até deseja adquirir hábitos saudáveis, mas muitos não conseguem e acabam se alimentando de salgados, frituras, lanches, os chamados fast foods. Tem consciência que está comendo errado, mas não sei o que acontece, né? A gente sabe, mas não quer fazer a coisa certa. Como o dia inteiro, então não é saudável. Muita massa, não... Massa de pizza, né? Eu gosto muito, né? Quem que não gosta de uma pizza, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares, a obesidade, a diabetes e as doenças respiratórias representam mais de 40% das enfermidades que atingem tanto os chamados países de primeiro mundo como os países em desenvolvimento. A OMS afirma que atualmente as pessoas consomem alimentos mais calóricos, com elevado nível de açúcar, com gorduras saturadas e excessivamente salgados. Esse médico nutrólogo aponta os principais problemas causados por uma má alimentação. Tem uma frase antiga que diz que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, uma boa alimentação não serve só para nutrir a saúde do corpo, mas serve principalmente para prevenir uma série de doenças. Principalmente se isso for feito desde a infância, que é onde se adquire os hábitos saudáveis. Então, muitos pais e mães cobram: "Ah, mas meu filho, doutor, só quer comer porcaria." E eu respondo: quem que compra? Quem dá o dinheiro para comprar? São os pais. Então a gente tem que evitar desde a pequena idade, né? Desde, na verdade, da amamentação, que a mãe deve estimular, a gente sempre deve estimular o leitamento materno, até na adolescência ter uma boa vida para não sofrer as drásticas consequências de uma alimentação errada na vida adulta. O sedentarismo também é um grande inimigo para quem sonha com uma vida saudável. Especialistas afirmam que a alteração de hábitos alimentares, o aumento de atividades físicas e o abandono do tabagismo resultam na redução de fatores de risco à saúde. O condicionamento físico de cada pessoa está diretamente ligado às suas escolhas alimentares. Nós sempre vamos atrás do que é mais gostoso. Se abrir a geladeira, eu tiver um bolo de chocolate, do lado tem uma cenoura. O que o ser humano vai querer? Tem uma lasanha, 4 queijos e uma maçã, né? Então, eu acho assim, na verdade, não é só a correria. O fast food, a correria favorece. Mas tem uma indústria do alimento e essa indústria precisa ter lucro. Para ter lucro precisa vender. Para vender precisa ser gostoso. Para que as crianças e os jovens tenham hábitos alimentares saudáveis, é preciso que toda a família contribua. Na maioria das vezes, os filhos seguem o exemplo dos pais e por isso é fundamental que os adultos adotem um estilo de vida saudável. É importante que as pessoas se alimentem corretamente em todas as fases da vida. Mas não é preciso ser radical e tentar resolver tudo da noite para o dia. O Dr. Sandro explica que para se obter sucesso na reeducação alimentar, é preciso ter disciplina e persistência. Porém, esse procedimento deve acontecer de forma gradativa. O primeiro passo é corrigir o erro alimentar grave. E a gente não precisa ir no nutricionista, no médico, no nutrólogo para saber, né, que maionese, que doces, balas, chocolate, sorvete, essas guloseimas é um erro alimentar grave, são erros alimentares graves. Então, primeiro passo, corrigir o erro alimentar grave para depois pensar em ter uma alimentação saudável. Uma boa alimentação melhora a qualidade de vida.
mas exercícios físicos também são importantes. Fazendo isso corretamente, é possível alcançar excelentes resultados. Qual que é o melhor exercício físico que existe? Aquilo que a pessoa tem prazer em fazer. Não adianta fazer por obrigação também, que não vai dar certo. Ah, eu vou comprar uma esteira. Compra, dura 1, 2 meses, no terceiro mês vira cabide. Então, para você ter uma vida saudável, você tem que ter prazer naquilo que você faz. De acordo com a pirâmide alimentar, um cardápio balanceado deve conter diariamente 55% de carboidratos, 30% de lipídios e 15% de proteínas, além de vitaminas, sais minerais e fibras. Mas como fazer para garantir que todos esses nutrientes estejam no seu prato quando você está num restaurante, por exemplo? Veja então na reportagem como montar essas porções. De acordo com o Ministério da Saúde, a proporção de pessoas acima do peso no Brasil avançou em 5 anos quase 6%. Passou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. E a tendência é que os números só aumentem. Especialistas atribuem os resultados a dietas cada vez mais calóricas. Na tentativa de reverter os números, o Ministério da Saúde elaborou uma cartilha que aponta a dieta ideal. A indicação é de que café da manhã, almoço e jantar, além de 2 lanches saudáveis, não deixem de ser feitos todos os dias. Com isso, o metabolismo deve funcionar melhor e a queima de gorduras é facilitada. A escolha dos alimentos é outro ponto importante. Para ficar fácil, elaboramos essa pirâmide. Na base estão arroz, massas, pães, milhos, batata. Enfim, alimentos que compõem o grupo dos cereais. Eles estão na base porque devem ser consumidos em maior quantidade, pelo menos 6 porções por dia. E uma dica importante, dê sempre preferência aos produtos naturais ou integrais. Legumes e verduras estão logo acima. A indicação é de que por dia sejam consumidas pelo menos 3 porções. Leite e derivados precisam ser controlados, no máximo 3 porções. E para quem não abre mão de carnes e ovos, o conveniente é que sejam consumidas até 2 porções. Não dá para exagerar também no feijão, por exemplo. As leguminosas entram quase no topo da torre. Uma porção por dia é o suficiente. Doces e gorduras dividem um espaço no cume da pirâmide. Mais prejudiciais à saúde, uma porção deve bastar. Normalmente, a fonte de vitaminas, nutrientes, é justamente na hora do almoço que a gente consegue mais esses nutrientes. Para falar um pouquinho, dar dicas de como conseguir ter uma alimentação saudável na hora do almoço, a gente conversa agora com a Mariana de Souza, que é nutricionista. Mariana, conta pra gente qual é a primeira dica na hora de se servir, principalmente em um restaurante que a gente tem muitas opções, né? Então, a primeira dica seria um prato bem colorido e bem farto de salada. Acho que a gente começa por aí. Em seguida, a gente vem com os pratos quentes, mas acho que vamos mostrar primeiro uma produção aqui com a salada. A nutricionista orienta que metade do prato deve ser de salada e a outra parte de arroz, feijão e carne, por exemplo. Pratos frios, como alface americana, rúcula, agrião, enfim, verduras e legumes são fontes de vitaminas, minerais e fibras e, por isso, são essenciais para complementar o funcionamento do organismo. Já os pratos quentes, como no caso dos grãos, são ricos em carboidratos e, por isso, são os principais combustíveis do corpo, porque fornecem energia para manter as funções vitais. É hora de desfrutar dessa refeição maravilhosa, mas vale a pena ficar atento na questão do sal. É importante que se deixe o sal fora da mesa, porque senão pode se cair na tentação e aí o consumo do sal traz um monte de prejuízo, pressão alta, retenção de líquido. E outra dica importante também é a questão do suco. Vale a pena consumir o suco meia hora antes ou 1 hora depois. Ou se for consumir na hora da refeição, que seja pelo menos a metade do copo. Com essas dicas, a sua alimentação com certeza será muito mais saudável. Substituir a sobremesa por frutas é outra dica importante.
além de saciar a vontade de comer doces, diminui consideravelmente a quantidade de calorias consumidas. Aproveite as mudanças e pratique pelo menos 30 minutos de atividades físicas todos os dias. Com o peso dentro dos limites, os ganhos são incalculáveis. Veja a seguir como são produzidos e quais os benefícios dos alimentos orgânicos. E nós vamos mostrar também que alguns alimentos ajudam a prevenir doenças. Saiba quais são eles logo depois do intervalo aqui no TV Aberta. Nós já voltamos. Você sabia que causas que envolvem água, luz e telefonia podem ser resolvidas de maneira rápida? Basta procurar o Expresso do Juizado Central em Campo Grande para fazer uma conciliação. Conheça o Judiciário, um meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Sancionada em novembro de 2007, a Lei nº 3.440, de autoria do deputado estadual Antônio Carlos Arroio, regulamenta o exercício da profissão de cabeleireiro. De acordo com a lei, somente pessoas maiores de 16 anos, portadoras de certificado de qualificação emitido por estabelecimento profissionalizante e que tenham concluído o ensino fundamental, poderão exercer a profissão. A nossa preocupação é que eles tenham uma capacitação, que tenham realmente, a partir da idade permitida por lei, mas que tenham capacitação e principalmente que tenham uma formação profissional na preservação da saúde, no manuseio dos equipamentos, quais os produtos que podem ser usados, A gente sabe aí os problemas que tem, que principalmente as mulheres, os homens também, a manipulação de produtos no cabelo, na pele. Então tem uma série de exigências que o Sindicato dos Cabeleireiros do Mato Grosso do Sul, e dos manicures e podólogos pediram que nós fizéssemos essa lei, e essa é a nossa intenção. Neste Centro de Educação Profissional, são ministradas gratuitamente aulas sobre práticas de trabalho do cabeleireiro. A gerente da instituição afirma que a busca pela especialização aumentou depois que a profissão foi regulamentada. Era necessário que fosse reconhecida, respaldada por uma legislação, essas ocupações que são significativamente importantes e também antigas. Então é fundamental que se tenha o respaldo para a existência e para o trabalho do profissional. Robertinho, que é referência nacional para cabeleireiros, considera que a regulamentação da profissão é a vitória mais importante conquistada pela categoria. Os principais benefícios hoje vai ser o quê? Os direitos adquiridos por ele se tornar um profissional, de provavelmente ter uma carteira assinada, com todos os direitos que ele tem previsto em lei, e a qualificação desse profissional. O autor da lei acredita que a regulamentação da profissão de cabeleireiro proporcionará mais segurança aos clientes. É importante que esses profissionais tenham essa formação, tenham este cuidado, para que a gente possa ter uma preservação das pessoas que são usuários desses profissionais. Você já parou para pensar no que você e a sua família comem diariamente? Na quantidade de agrotóxicos que são utilizados para produzir uma maçã grande e bonita, por exemplo? Ou ainda quanto hormônio as aves das granjas ingerem todos os dias para produzir ovos tão grandes? Saiba que indiretamente você acaba ingerindo tudo isso. Então, que tal parar para pensar e aproveitar para conhecer as vantagens e os benefícios de se consumir alimentos orgânicos? Os alimentos orgânicos vieram para mudar as nossas vidas e tornar o nosso dia a dia mais saudável, porque são produzidos de forma natural, sem nenhum agrotóxico. Vanderlei tem 42 anos e há 14 trabalha com a agricultura familiar. Na área de 1 hectare, ele cultiva hortaliças de todo tipo: alface, cebolinha, rabanete, abobrinha, couve e rúcula. A gente percebeu, que tem tá crescendo, começando um mercado, A gente é aquele pequeno produtor, então você começa também a analisar qual que é melhor para você ganhar mais dinheiro. E a produção de orgânico, ela é
muito melhor se desenvolver na pequena produção, né? Diferente da produção convencional, os orgânicos precisam respeitar a época de plantio de cada alimento. A desintoxicação do solo e a preparação da terra é feita com adubos verdes. O quebra-vento instalado entre um canteiro e outro serve como uma espécie de muro para proteger a planta. Já as flores e folhas servem de alimentos para os passarinhos e algumas pragas. A produção de alimentos orgânicos tem crescido cerca de 20% a cada ano. Tudo que é produzido aqui é 100% natural e tem destino garantido. A gente está fazendo a feira da Praça do Rádio, todas as quarta-feiras, das 6 às 11. E a feira da Prefeitura, do estacionamento da Prefeitura, todos os sábados, das 6 às 11 também. Vanderlei conta que hoje trabalha como gerente da cooperativa de orgânicos que reúne 12 agricultores e que depois de muito estudo com o apoio do Sebrae e da Prefeitura, descobriu que as técnicas empregadas no cultivo do orgânico são as mesmas praticadas pelos avós e bisavós, mas que apesar do retrocesso na forma do cultivo, o alimento orgânico é muito mais saudável e vantajoso para o consumidor. São 3 vantagens muito importantes de consumir esses produtos. Um, ajudando a agricultura familiar do seu município. Segundo, levando saúde para sua casa. E terceiro, automaticamente está contribuindo com o meio ambiente, né? Porque a gente produz, que nem você está vendo aqui, tudo respeitando o meio ambiente. Por causa da correria do dia a dia, às vezes é difícil manter uma alimentação saudável. Mas especialistas alertam que o consumo de alimentos orgânicos proporciona muitos benefícios. A produção em menor escala permite que o alimento fique mais tempo no solo e, com isso, tenha mais nutrientes. O cultivo livre de agrotóxicos faz toda a diferença. A alimentação orgânica é uma poderosa aliada no combate de muitas doenças. Essa nutricionista destaca as principais diferenças entre os alimentos orgânicos e os convencionais. Porque aqui na nossa cidade a gente tem 78 produtores orgânicos, que eles são instalados lá perto do Indo-Brasil. Esses produtores, cada um planta um tipo de planta, algum tipo de verdura, algum tipo de legume. E isso faz com que o acesso ao alimento orgânico não seja tão alto. A nutricionista ainda faz um alerta aos pais. É preciso estar atento com os hábitos alimentares dos filhos. O que as crianças consomem na infância podem trazer consequências para a vida toda. Como os pais consomem muito alimento industrializado, os filhos acabam seguindo a mesma linha disso. Por quê? Por ser mais prático, por ser mais fácil. E eu tenho uma procura grande no consultório, mães desesperadas, com crianças magras, sem nenhum problema para emagrecer, mas com taxas de colesterol, triglicérides altos. Isso é devido ao consumo desses alimentos, ricos em gorduras, ricos em aquela gordura vegetal hidrogenada. E aí acontece que as crianças passam a ter esses problemas. Os alimentos funcionais são aqueles que ajudam a prevenir e curar doenças. Se consumidos diariamente e de forma correta, frutas, verduras e cereais podem ajudar também a melhorar a capacidade física e mental e a manter a forma. Alimentos funcionais. Você sabe o que são? Não. Calma, é mais simples do que parece. O alimento funcional, ele é, por exemplo, uma maçã que além das propriedades próprias da fruta, ela traz algum benefício melhor para você. O funcional, ele é um nutriente a mais, por exemplo, para tratar a melancia em relação ao licopeno, para tratar a próstata. Então, ele se torna um alimento funcional. Hoje, a gente preconiza os alimentos funcionais orgânicos. Porém, entre você não comer e comer um não orgânico, é preferível que você coma uma fruta não orgânica. Mas, se possível, sempre o orgânico. Porque quanto mais nós consumirmos o orgânico, mais a gente vai ter disponível a um custo menor. Então, por isso, a gente tem todo esse estímulo do alimento funcional com as suas propriedades, além da questão somente de vitaminas, de tratamento da sua saúde. E mesmo sem ter certeza do que o nome quer dizer, muitas pessoas já sabem dos benefícios dos alimentos. Aliás, sempre tem alguém com uma receita caseira que promete fazer milagres. Alho amassado com gengibre, tomar um chá quente e deitar, principalmente quando você está com febre, né? Fruta no café da manhã, no meio da tarde, legumes na hora do almoço. A
A lista de alimentos funcionais é extensa. São frutas, verduras, legumes, cereais e até mesmo aquele delicioso chocolate que, se consumidos de maneira regrada, podem fazer muito bem para a saúde e, mais do que isso, auxiliar na cura de doenças. A gente observa cada fruta, cada alimento num âmbito não somente da vitamina em si que ele tem, e sim numa funcionalidade, um benefício para a sua saúde, para as doenças, que hoje cada vez mais a gente tem os alimentos sendo colaborativos nos tratamentos das doenças. Muitas vezes até você pode ter um doce funcional, uma mistura de arroz funcional. Então você tem propriedades funcionais nos alimentos, onde você, com um profissional nutricionista treinado adequado, você vai conseguir estar propiciando isso para a sua vida no dia a dia. O segredo está nos aditivos alimentares. Complicou? É simples. Quem nunca ouviu falar que os peixes têm ômega 3, por exemplo? Pois é, o ômega 3 é um aditivo alimentar. Estudos científicos comprovaram os benefícios do ômega 3 para o coração, memória e muito mais. Apesar de ser essencial para uma saúde de qualidade, o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3. Ele só é obtido na alimentação. Além do peixe, azeite e semente de linhaça, por exemplo, são fontes de ômega 3. Então você pode estar utilizando, por exemplo, o abacate. Se você não consegue tomar as cápsulas de ômega 3, você come abacate, onde você tem ômega 3, 6, 9, que traz o benefício para a pele, para o cabelo, para a função intestinal, que a gente pode estar melhorando essa absorção através. Junto o abacate, junto com o limão, fazendo um suco, nós podemos estar absorvendo melhor esse licopeno, não só no tomate, como na melancia. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desenvolveu uma tabela baseada em estudos de pesquisadores com os alimentos funcionais. Beterraba, melancia e tomate, por exemplo, carregam um antioxidante poderoso que, ao ser absorvido pelo organismo, protege as células contra os radicais livres. É o licopeno. Ótimo para os homens, ele previne o câncer de próstata. Quem tem problema de intestino preso, por exemplo, também pode encontrar a solução na alimentação. Leites fermentados e iogurtes têm probióticos que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. E para os chocolatras, a boa notícia é que o chocolate não precisa ser eliminado da dieta. Desde que amargo e consumido em pequenas quantidades por dia, ele é anti-inflamatório e ajuda a diminuir o risco de câncer. Isso porque possui flavonoides, que, entre outras funções, anulam a dioxina usada em agrotóxicos. Mas a nutricionista alerta: para que os benefícios sejam conquistados, é preciso saber, antes de tudo, qual a necessidade do organismo, além de se comprometer com a dieta. A questão do nutriente funcional, cada um tem um, que é, por exemplo, a laranja, ela é rica em vitamina C, a pocã também. A gente tem o abacate ômega 3. Só que tudo isso é feito individualmente. Se você tem uma gripe, ou você tem um resfriado, ou você tem um câncer, cada fruta é colocada para você pelo profissional nutricionista de uma forma mais adequada e individualizada. Eu não posso falar para vocês, coma hoje laranja, abacate e melancia, e a outra pessoa também comer, porque cada pessoa ela tem uma individualidade bioquímica. Não quer dizer que esse alimento para você pode fazer um benefício maravilhoso, para outra pessoa não. Então depende de cada organismo, ela vai estar servindo de uma melhor forma. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos mostrar como consumir castanhas e sementes para garantir benefícios à saúde. E tem também os alimentos antioxidantes, aqueles que evitam o envelhecimento. E ainda, se você não tem tempo ou acha que dá trabalho colocar essas dicas em práticas, que tal contratar um personal diet que vai entregar as porções prontinhas de tudo que você pode comer? O TV Aberta volta já já, não saia daí! É natural do homem inventar. Primeiro veio a roda, depois a escrita, depois a energia elétrica, o telefone, o carro, o plástico, a TV, a internet. O homem é criativo por natureza, mas pode não sobrar natureza para tanta criatividade. Preserve lugar para as futuras invenções. Reinvente-se. O que é o Poder Executivo? O que faz um deputado? Como é criada uma lei? O que
que é judiciário? O que o governador tem que fazer? O que faz a Assembleia Legislativa? Como é administrado o nosso Estado? Quem faz o quê? Quais são os 3 poderes? Também localizado no Parque dos Poderes, o Judiciário ou Judicial é um dos 3 poderes do Estado moderno. É exercido pelos juízes e desembargadores e julga de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo. A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Ou seja, promover a justiça, resolvendo todos os embates que possam surgir na vida em sociedade. E todos os cidadãos podem solicitar que o Judiciário se manifeste e resolva disputas ou puna aqueles que não cumprem as leis. Para garantir esse direito, as pessoas podem recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Todo o processo, ainda que tenha sido intentado pela Defensoria Pública ou por um advogado, mas onde há necessidade da fiscalização do Ministério Público, o Ministério Público atua dentro desse processo, tendo vista dos autos. Principalmente um caso quando se trata de menores. Uma questão ligada à família. Então, o Ministério Público atua no transcorrer desse processo, desses atos coordenados, né? Então, o promotor, o processo é dado vista ao promotor, o promotor, dentro da legislação que ele conhece pertinente ao caso, ele irá atuar como fiscal da lei. Tudo para assegurar o amparo, proteção ou tutela dos direitos dispostos nas leis. O Judiciário, junto com o Legislativo e o Executivo, fazem parte dos seus poderes. Conheça e exerça seu direito com cidadania. Uma ótima alternativa para a saúde, seja nas refeições ou nos lanches, é consumir castanhas e sementes. Para alguns, pode até parecer comida de passarinho, mas saiba que elas tapeiam a fome e fazem um bem enorme ao organismo. Você vai ver nessa reportagem que investir em castanhas e sementes ajudam a turbinar a saúde e a dieta. Amêndoa, castanha do Pará e nozes. O que esses alimentos têm em comum? Além de deliciosas, essas sementes melhoram as funções do intestino, diminuem os níveis de colesterol e controlam o diabetes. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 27 a 40 gramas de fibras por dia. Shirley é nutricionista e proprietária dessa loja especializada em produtos naturais. Ela explica que as sementes podem ser consumidas de várias formas. Bater junto com suco, tá? Você pode também transformar em farinha, colocar sobre o alimento, né? E vai diminuir o colesterol. Uma ótima alternativa para a saúde, seja nas refeições ou nos lanches, é investir no consumo de sementes. O motivo para apostar nessa turma que tem cara de comida de passarinho é muito simples. Além de tapear a fome, elas fazem um bem enorme ao organismo. A semente de girassol, por exemplo, é rica em vitamina E e ajuda no combate ao envelhecimento da pele. A linhaça pode ser consumida na forma de farinha, semente e óleo. Rica em carboidratos, fibras e proteínas, ela auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares e perda de peso. Importante para a absorção de cálcio nos ossos, a semente de quinoa melhora o desempenho da memória e dos reflexos. A semente de abóbora pode ser consumida como aperitivo e é muito eficaz no tratamento de pressão arterial. Rica em vitaminas do complexo B, tá? Ajuda no combate a vermes em geral, tá? Essa criança, né, que anda sempre assim pé descalço, né, contaminação de vermes, né? Além de vitamina E, muito bom, a semente de abóbora, né? O que auxilia a vitamina E? A doença dos olhos, né? Também por ser uma semente no combate ao envelhecimento precoce, que a vitamina E é um antioxidante, né? E também no emagrecimento. Além de ajudar o corpo a entrar em forma, a
A chia colabora na redução do colesterol, controla a glicemia, ajuda na formação óssea, previne o envelhecimento precoce e melhora a imunidade do organismo. A nutricionista lembra que as pessoas estão mais preocupadas em manter uma alimentação balanceada e rica em nutrientes. O resultado disso é um organismo mais saudável. Essa é uma reeducação que é familiar. Não é só para gestante, só para criança, só para o idoso, tá? Então, é uma reeducação alimentar, introduzir esse tipo de alimento no seu dia a dia. Promessas de juventude eterna são um engano, mas qualquer ajudinha para retardar os sinais de envelhecimento é sempre bem-vinda, não importa a idade, certo? Então, saiba que uma dieta rica em alimentos antioxidantes combatem as marcas de expressão na pele e estimulam o sistema imunológico. Especialistas em nutrição afirmam que os alimentos antioxidantes são indispensáveis para quem quer ter mais vitalidade. As frutas, os legumes, as hortaliças e os cereais integrais são fontes de antioxidantes. Esses alimentos são muito eficientes na prevenção de doenças, inclusive as de origens cardiovasculares. A professora de Educação Física, Marielle Rodrigues, afirma que está sempre atenta com o que consome. Entre os alimentos preferidos por ela estão os antioxidantes. Eu me interesso muito por essa questão de saúde. Então eu vi que aos poucos eu posso melhorar minha qualidade de vida, minha saúde, meu sistema imunológico e também a parte estética com alguns hábitos mais saudáveis. Foi onde consumo mais, passei a consumir melhor frutas, verduras, castanhas, enfim, tudo que possa me ajudar na minha saúde. Mas nem sempre foi assim. Marielle precisou fazer uma reeducação alimentar. Ela afirma que no início precisou de muito empenho para adquirir novos hábitos. A gente tem que se esforçar, porque não é fácil. Mas depois, hoje em dia, eu sinto prazer, eu sinto falta da salada, de uma fruta no café da manhã, depois do almoço, eu sinto falta. Cientificamente é comprovado que para uma pessoa adquirir um hábito, tanto ruim quanto bom, ela precisa de 40 dias sequenciais para conseguir esse hábito. E para destruir esse hábito também são 3 dias. Então, assim, você precisa, sim, se esforçar para conseguir um hábito saudável. Tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto beber mais água, enfim. Que uma boa alimentação faz bem à saúde, isso todo mundo sabe. Mas o que muita gente desconhece é que uma dieta rica em alimentos antioxidantes ajuda a retardar o envelhecimento. As principais vitaminas antioxidantes são A, C e E. Elas estão presentes em todas as frutas, mas há uma concentração ainda maior nas frutas vermelhas. O morango possui vitamina C e é um ótimo aliado para quem tem colesterol alto. A maçã é rica em fibras e por isso ajuda no equilíbrio intestinal. Ela também possui baixa caloria, além de estimular funções cerebrais. A melancia é fonte de ferro, fósforo, cálcio, vitamina B e ainda funciona como diurético. A cereja possui vitaminas A e C e auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. Essa nutricionista afirma que o consumo de alimentos antioxidantes é fundamental para combater os radicais livres. Laranja, abacate, frutas vermelhas, abacaxi, limão, azeite de oliva, sementes, castanhas, vegetais verdes folhosos. Mas o que são radicais livres? Radicais livres são moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo e que podem causar doenças degenerativas, de envelhecimento e morte celular. O tabaco, as frituras, os agrotóxicos e a exposição ao sol contribuem para que o corpo produza radicais livres em excesso. Com o passar dos anos, o organismo produz menos enzimas que combatem essas substâncias. Com esse descontrole, podem surgir doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer, entre outras. Os alimentos antioxidantes são fundamentais para retardar esse processo, neutralizando e combatendo os radicais livres. A pessoa pode estar todos os dias procurando comer uma salada verde, né? Comendo pelo menos 3 porções de fruta no dia, vai sentir disposição, vai sentir um bem-estar melhor, né? Um maior bem-estar. E assim, é a longo prazo também o resultado. A longo prazo ela vai ver que ela vai ter maiores resultados em relação à saúde dela. E as pessoas que pensam que para ter uma vida saudável precisam abandonar para sempre os seus alimentos preferidos, estão muito enganados. Marielle sabe muito bem como isso funciona.
Eu faço esse uso mais durante a semana. Por quê? Final de semana você tem que ter uma vida social. E outra, comer é muito bom, é prazeroso. Então você tem que saber dosar. Eu falo que tudo tem um limite. Consumo, saio, me divirto, faço a parte social sem precisar me privar das coisas que eu mais gosto. E sem fugir da balança também. Alimentos orgânicos, funcionais, antioxidantes. Agora que você já sabe como fazer para garantir os benefícios de cada um deles, que tal decidir colocar em prática? Mas se você não tem tempo e quer ter uma alimentação nutricionalmente equilibrada, que tal contratar um personal diet? É uma opção sob medida. Elizabeth é nutricionista e há 12 anos trabalha como personal diet. Ela explica que a ideia veio de um cliente que, após ter uma dieta prescrita durante uma consulta, não teve tempo para preparar os alimentos. O trabalho de personal diet, ele inclui, além de você fornecer alimentação, preparar toda a alimentação do seu cliente, consiste também em você treinar o funcionário dessa pessoa, desse cliente, capacitar as pessoas que estão trabalhando dentro do lar para estar armazenando, condicionando esses alimentos. Uma forma de manter o peso são os kits diets. Neste kit, o cliente recebe em casa, logo pela manhã, tudo o que vai comer no decorrer do dia de acordo com a necessidade calórica e o objetivo de cada paciente. Diabético, hipertenso, gestante, cada um tem uma prioridade na alimentação. Por exemplo, a gestante, a gente precisa aumentar o consumo de ferro, ácido fólico, vitamina C, cálcio. Já o diabético, o hipertenso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem algumas restrições alimentares. As refeições custam entre R$ 600 e R$ 1.200 e são feitas somente com produtos naturais e carnes magras. Nesse espaço montado pela nutricionista, o cliente aprende na escola de gastronomia a preparar o alimento que ajuda no combate de doenças como hipertensão, colesterol no sangue, diabetes, ansiedade e enxaqueca. Para essas pessoas que têm a correria do dia a dia, não tem tempo para preparar os alimentos, seria interessante que ela preparasse um dia da semana dela, que ela fosse buscar esses alimentos ou pedisse esses alimentos, de preferência orgânicos, né? Deixar tudo preparadinho para o decorrer da semana, aumentar o consumo de frutas, verduras, pelo menos 2 frutas por dia. O TV Aberta sobre alimentação fica por aqui, desejando que você se alimente de forma que te deixe cada vez mais saudável e feliz. Até o próximo programa. Tchau! Ligado na Justiça Itinerante, a unidade móvel do Judiciário que presta serviço em 17 bairros da capital. Consulte o calendário no site do Tribunal de Justiça. Conheça o Judiciário, um meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.